E vamos trazer a Luísa Martins, nossa analista, para fazer aí uma avaliação dessa primeira etapa desse julgamento histórico lá no Supremo Tribunal Federal. Temos a Luísa Martins aqui com a gente. Luísa, muito bem-vinda. Você estava aí também acompanhando de pertinho tudo o que aconteceu nessa primeira sessão, primeira de várias que vão se estender aí ao longo das próximas 2 semanas. Eu chamaria a atenção para o que me parecem ser uma série de recados, tanto de Alexandre de Moraes quanto também do Procurador-Geral Paulo Gonet, a respeito de como deve ser vista a questão da trama do golpe no entendimento da acusação. Não haver brecha para pressões externas e sem nenhum tipo de margem para se discutir a anistia com base em pressupostos de pacificação. Bem-vinda de volta, Luísa, vamos lá. Oi, Clarissa. Boa tarde já, né? Boa tarde. Já são meio-dia. Clarissa, eu tive a mesma percepção em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Era esperado já que ele fizesse uma leitura do relatório, uma espécie de resumo estendido, vamos dizer assim, sobre tudo que foi coletado e feito ao longo dessa investigação. A gente viu ele citando as provas colhidas, as acariações que foram autorizadas, os interrogatórios, a oitiva das testemunhas, enfim, um passo a passo, desde o início da investigação até esse momento de agora, que é o julgamento da ação penal. Mas o que não era esperado, pelo menos não estava no script, vamos colocar assim, foi a introdução que o ministro Alexandre de Moraes fez sobre o momento histórico, né? E tudo que significa, nesse momento, o STF está julgando uma ação penal que diz respeito a uma tentativa de golpe. Então, Moraes começou dizendo sobre as instituições democráticas fortalecidas, sobre a importância de ter um poder judiciário independente julgando, né, essa ação penal e tendo a liberdade, né, embora esteja havendo uma ofensiva até dos Estados Unidos para tentar colocar algum tipo de pressão no Supremo, o ministro quis passar o recado de que o STF não está sujeito a esse tipo de pressão, né? Ele lembrou vários pontos aí da história recente brasileira, citou a ditadura militar, por exemplo, né, e falou sobre essa questão de defender a soberania nacional, que obviamente foi entendido como um recado a Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que é o principal réu desse núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. E Moraes não citou nenhuma vez, Clarissa, a palavra anistia, mas fez uma série de referências aí críticas a essa proposta, falando dando a entender, né, que perdoar, digamos assim, esses atos, né, no sentido de atentar contra a democracia brasileira, não seria o caminho para a pacificação. E aí, feita essa introdução, é que ele passou para o relatório. Então, sem dúvida, foi aí uma fala inicial cheia de recados, né? E até ele fez alguma sinalização para o ministro Luiz Fux, que é uma incógnita ainda nesse julgamento. Se espera que ele apresente algumas divergências, principalmente em relação à dosimetria da pena e até em relação à delação premiada de Mauro Cid. E aí, Moraes disse, né, que contou com a honrosa presença do ministro Luiz Fux em todas as fases da investigação. Fux, a gente lembra, né, não era obrigado a participar, por exemplo, do interrogatório dos depoimentos, das testemunhas e dos interrogatórios dos réus, mas fez questão de estar ali do lado de Moraes e fazer ele próprio várias perguntas ali, tanto para as testemunhas quanto para os réus. Então, teve esses recados aí que a gente pode depreender, né, dessa fala inicial, desse relatório lido pelo ministro Alexandre de Moraes e que ainda não é o voto, né? A gente tem que lembrar isso, é um resumo mesmo de tudo o que aconteceu, mas sem fazer ainda, no momento, nenhum juízo de mérito, embora a gente já possa considerar que tem alguns spoilers aí nessa fala, né, Clarissa?